vai agradecer alguém, por exemplo, vou agradecer o pastor Demétrio. Obrigado, Demétrio. Alguém fala assim, desse jeito? Muito obrigado, Demétrio. Ninguém faz isso, todo mundo vai agradecer, tem um sorriso no rosto, não é? Todo mundo que tem gratidão, é inevitável que muda a fisionomia. É impossível. A não ser que seja alguém querendo fazer birra, né? O filho, né? Muito obrigado por esse serviço que você mandou fazer, viu, mamãe? Né? Mas, em geral, a gratidão, amados, ela transforma as nossas vidas. Uma pessoa grata tem o seu coração, ele é leve, né? Então é bom demais. Se você quer uma cura para a tua alma, o Senhor nos ensina na sua palavra, seja grato. Comece a agradecer. Ao invés de a gente se queixar, a gratidão é um remédio. É um remédio que traz uma nova fisionomia. Tem gente que gasta dinheiro com plástica, com tudo que você imagina, estica de elástico, e quando você vê, você nem reconhece a pessoa. Quem que é, né? Não tem problema, se você puder pagar, muito boa, né? Se quiser pagar para mim, ajustar alguma coisa aqui, estou à disposição, não tem problema. Mas sabe, a gratidão traz beleza para nós. É bom demais ser grato. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 65, porque nós hoje vamos falar sobre isso. Nosso tema, a proposta do tema para essa noite é a gratidão pelas colheitas. Salmo de Davi, no Salmo 65. E à medida que a gente for lendo esse salmo, eu te convido a ler como se você pudesse imaginar o próprio Davi, que é quem escreveu esse salmo, colocando essas palavras. Ele escreveu essas palavras para que hoje chegassem até nós, elas foram escritas. Então, eu queria que você, ao ler, tentasse um pouquinho se colocar na posição de Davi. Será que a gente consegue? Deixa eu perguntar, tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez hoje aqui? Se tiver, faça um sinal para a gente conhecer. Tem algum convidado entre nós, primeira ou segunda vez? Ou são todos de casa? Todos de casa, né? Ali fora, não sei se tem algum visitante aí fora, não, né? Amém. Então somos da família. Todos. Vamos ao Salmo 65? A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. A ti se pagarão os votos, ó tu que escutas a oração. A ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes, cingido de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Então, nós vemos aqui o salmista Davi escrevendo de uma maneira tão poética, porque ele era um poeta, né? Ele tinha essa arte da parte de Deus de saber escrever de uma maneira poética, né? Com salmos, com canções. Ele era um artista de Deus, né? E ele fala das coisas da natureza, das coisas que ele via ao seu redor. Eu queria que você, junto comigo, pensasse, qual que é a estação do ano que você mais admira? Pensa aí. O verão? Quem admira mais o verão? O inverno? Quem é fã do inverno? Eu sou fã do inverno. Primavera? Outono? Você vê que tem gosto para tudo, não é?
E você pensa no verão, você já pensa em quê? Praia, todo mundo pensa em praia, calor, né? Todo mundo pensa no sol gostoso. Para mim é um sofrimento essa época, irmãos, que eu transpiro, né? Mas interessante, meu filho foi para a Inglaterra, você sabe que está passeando, visitando outro filho, e eles foram na praia lá, né? Semana passada. E lá é primavera na Inglaterra. E o meu filho estava com uma blusa de frio, assim, na praia, mais grossa, assim, cheia de... Porque a praia de lá não é igual a praia nossa aqui do Brasil, né? Então, para ele entrar e pisar na água, assim, ele estava morrendo de frio, na praia, né? E o meu netinho Londo foi correndo para a praia, já queria entrar na água gelada, né? Mas o verão, principalmente para o brasileiro, lá também quando faz calor eles aproveitam mais, mas na primavera está feio. Mas nós brasileiros temos praia aqui pertinho, Caraguatatuba, né? Então, tem muita gente que gosta do verão. Mas o inverno é bom também, não é? Os que gostam do inverno aí, no inverno as pessoas ficam mais elegantes, você concorda? As roupas são diferentes, né? O pessoal gosta de tomar um chocolate quente na onde? Lá em Campos do Jordão, né? Privilégio nós temos também aqui por perto, né? Você não pode agradecer a Deus por tudo isso, olha só. Né? O que não pode tomar chocolate crente lá em Campos do Jordão, toma um chocolate crente dentro de casa, né? E aí, toma, gostoso. Sua esposa faz para você? Caldinho. Quem gosta de caldinho, né, minha querida? Olha para ela. A minha esposa gosta de caldinho no calor, gente. Pode estar derretendo, ela quer caldinho, ela gosta de caldinho. Mas o inverno tem essas coisas. A primavera é a estação das cores, das flores. É lindo demais. Quando você vê, né, ao redor, todas as árvores começam a florir. É lindo, isso é Deus agindo na natureza. Bom, né? Não é bonito ver as flores nas árvores? Não é bonito ver, né, os jardins enfeitados? Aí chegou o outono. No outono, aquelas flores bonitas, aquelas coisas, folhas, começa a quê? A cair no chão. E aí, é claro que dá um trabalhinho para quem tem uma casa que tem árvore na frente, né? Você já morou com uma casa que tem árvore na frente? Eu já morei. Chegava o outono, caía todas aquelas folhas, e irmão, eu tinha uns 14 para 15 anos. Sabe quem que tinha que varrer a calçada? Era eu, né? E como eu gostava do outono, vocês não fazem ideia, né? Imagina o pastor Demétrio, teve que cair aquela monte de folha naquela chácara dele. Mas é bonito, o outono é uma... Se você passa aqui na Avenida Bacabal, tem uns tapetes ali de ipê, né, que cobre. É bonito ver aquele ipê que cobre o chão. É lindo, né? Então, o outono é uma época de estação de frutas também. Tem algumas frutas que são só do outono. Você conhece isso? Parece que o caqui é uma das frutas. Quem gosta de caqui? O caqui é do outono. Você pode comer caqui talvez o ano inteiro. Mamão você come o ano inteiro, mas tem épocas que são do outono. Ali você pega o melhor da fruta, não é forçada a natureza, né? Então todas as estações são muito lindas. Alguns não gostam muito porque é muito calor, outros porque é muito frio, outros porque suja a calçada, o outono dá algum tipo de... Mas é um tempo ameno, tem que reconhecer, né? Enfim, mas Deus criou todas essas estações. É necessário todas as estações. E a gente precisa ser grato por todas as estações. A nossa vida também tem muitas estações. Às vezes, parecido com a natureza, pode ser que nós estejamos vivendo um tempo de verão. O sol, tudo brilha, é uma maravilha. Em outras vezes, parece que a nossa vida é parecida com o inverno, onde você quer se fechar, quer retrair. Tem outras vezes que você está igual a primavera, florindo para todo lado, né? E outras que parece que está decaindo, né? Isso também, às vezes, pode ser comparado com as diversas fases das nossas idades, né? É tão interessante. Mas, amados, quando a gente vê, por exemplo, catástrofes como as que têm acontecido agora no Rio Grande do Sul, né? Ou também, pouco tempo aconteceu em São Sebastião, né? Descendo aquela terra toda, quanta gente morrendo. Lá em Petrópolis também teve alguns anos isso aconteceu. Tantas outras cidades, a gente de tempo em tempo está ouvindo dessas catástrofes que acontecem. Mas a gente sabe que isso tem o dedo do homem. Às vezes a gente fala assim, é Deus que está, né? Isso não é Deus, gente. Isso é o dedo do homem. É o homem, porque Deus é o Deus do equilíbrio. Deus fez todas as estações, tudo certo, tudo correto. O homem vem, vai provocando mudanças climáticas, a sua ganância vai transformando lugares inabitáveis em lugares habitáveis, e assim vai acontecendo quando você vê.
tragédias acontecem. Isso dói no nosso coração, não dói? É triste para você ver. Mas sabem, amados, nós temos que lembrar sempre isso. Deus é um Deus de equilíbrio. Na natureza, em tudo que Ele faz, Ele é o Deus de equilíbrio. A primeira tragédia que veio sobre a terra foi o dilúvio. Isso aí eu conhecemos. Essa história está lá em Gênesis, capítulo 6. E por que veio o dilúvio? Por causa do... Deus está garantindo, enquanto o seu plano de salvação está sendo oferecido, Ele garante que a terra vai estar sobre um mínimo possível de equilíbrio, para que ela continue se sustentando. Então, por mais que o homem esteja mexendo com tudo que você imagina aí, de aquecimento global, sabe, Deus já garantiu, está aqui escrito, não se desespere. O próprio Senhor disse, enquanto Ele não disser que chegou a hora dos juízos acontecerem sobre a terra, quando nós cremos pela sua palavra que nós já não estaremos aqui, que seremos arrebatados, né? Então, enquanto isso não acontecer, Deus garante que as estações estarão acontecendo. Podem estar por causa do que nós vemos o homem tentar estragar, mas o Senhor garante frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Como é gracioso. Você não é capaz de agradecer a Deus porque Ele, apesar de tudo, do pecado que tem imperado nessa terra, Ele continua dando a você dias que você pode acordar, olhar para a natureza e agradecer ao Senhor? É possível, a gente às vezes esquece, né? Na verdade, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fica bem claro, expresso, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porém, os que serão salvos são aqueles alcançados por uma promessa que diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus tem essa promessa. Deus quer que todos se salvem, porém, só vão ser salvos aqueles que querem e creem em Jesus. João 1,12 também, outro texto clássico, que diz que aquele que crê no enviado, né, no Filho de Deus, tem o direito de se tornar também, ser chamado também Filho de Deus. Que coisa mais preciosa. Então, quando o salmista Davi vai escrever esse salmo, ele tem essa consciência. Ele tem a consciência, ele sabe muito bem quais eram os seus pecados. Davi, ele olhava para si mesmo, ele tinha consciência de que não merecia tanta graça, tanto cuidado pela vida dele, pela natureza, por tudo ao seu redor. Ele tinha essa consciência. Ele sabia muito bem que a terra, que as pessoas sofriam também por causa do seu pecado. Uma vez, Davi errou, fazendo um censo, e por conta disso, Deus teve que castigar todo um povo por causa do seu pecado. Ele sabia o que eram as pessoas que ele conhecia sofrerem por causa do seu erro. Davi tinha essa consciência. Mas ele também tinha consciência do que era ser perdoado. Porque tem gente que erra, tem gente que peca, mas não consegue se perdoar. E não consegue perdoar. Mas Davi, por isso que Davi é um homem impressionante. É um homem que nos inspira. Porque ele, embora tenha cometido tantos pecados, muito graves, no entanto, ele tinha um coração quebrantado até o ponto de Deus olhar para ele, Davi, você é um homem segundo o meu coração. Não por causa do tanto de pecados que você cometeu, mas porque você verdadeiramente se arrependeu do que você fez e se quebrantou. Então não é o tanto, o que condena uma pessoa, o que leva uma pessoa ao inferno, não é o tanto que ela pecou, mas é o quanto ela se quebranta, reconhecendo o amor de Deus e a graça do Senhor. E Davi tinha essa consciência. Então aqui ele escolhe agradecer. Davi teve muitos motivos também para se lamentar, e alguns outros salmos você vai ver que ele chega e lamenta-se ao Senhor de tudo que está acontecendo. Mas o lamento de Davi não é uma reclamação, é uma dependência. Ele chega de Deus para clamar por misericórdia. Ele está pedindo socorro. Você pode se lamentar ao Senhor quando é para pedir socorro. Você não pode se lamentar reclamando e condenando Deus. Você lembra do apóstolo Pedro, quando ele vai andar nas águas? Que experiência, né? Quem é que imaginou um dia poder andar nas águas? Quem gostaria de ter essa experiência de Pedro? Ele foi. Ele chegou e Deus deu para ele, Jesus deu para ele essa possibilidade. Mas o que aconteceu depois de uns tempinhos? O vento começou a balançar e ele fez o quê? Começou o quê? A afundar. Vocês pararam para pensar que Davi era pescador? Será que ele sabia nadar, pastor Demétrio? Vocês acham que Pedro sabia nadar?
Por que ele começa a afundar, ele pede Jesus para livrar ele, socorrer ele? Se fosse uma criança que nunca nadou, mas um pescador experiente no alto mar, pediu socorro. E a gente aprende uma coisa linda aqui, amados, e é isso aí. Nosso Jesus, ele é tão precioso, nosso Deus é tão maravilhoso, que quando nós vamos na presença dele, nós já não queremos mais depender das nossas capacidades, das nossas habilidades, toda a nossa força, tudo aquilo que a gente acha que sabe fazer. Eu sou bom, Pedro não quis nem lembrar, ele só queria o socorro de Jesus. Então ele pede, socorre-me, Jesus, porque eu estou afundando. Ele podia nadar, ele poderia tentar, mas não. Irmãos, eu te convido a sempre pedir socorro do Senhor. Não confie na sua própria força, não te estribes, né, na sua confiança, nos teus próprios capacidades. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu sei que a gente tem muita coisa que nós precisamos fazer, é o nosso esforço e tem que ser feito mesmo. Mas Deus, Ele espera que você saiba pedir socorro para Ele, depender dEle em todas as situações, para que Ele capacite, te habilite para usar os recursos que você tem. Então vamos pensar nesse Salmo 65, que Davi está escrevendo, né? E a primeira parte do Salmo, os primeiros 4 versículos aqui, você vai ver que ele começa a exaltar quem Deus é. Ele começa a dizer que Deus é soberano, que a Ele pertence o louvor. Ele remete toda a glória ao Senhor. E ele também diz assim, ó tu que escutas a oração. Davi, ele tinha consciência, claro, de que quando ele falava com Deus, Deus ouvia. Será que você tem consciência de quando você fala com Deus, Deus está te ouvindo? Ou você se sente tão indigno que você faz uma oração quase que uma repetição apenas supersticiosa porque tem que orar? Não, gente, a gente está falando com Deus. E Deus está nos ouvindo. Isso é coisa grande demais para a nossa consciência. Eu estava ali sentado, né, antes de vir para cá, e sabendo que quando a gente vem para o púlpito, irmãos, é uma batalha que você não faz ideia. E aí começa a vir de tudo que é sentimento, as pernas estão bambeando, né, o coração fica tremendo, porque eu não posso falar alguma coisa que seja da minha carne. Eu preciso entregar a mensagem do Senhor. E eu fico ali, e aí o inimigo quer jogar outras palavras contra você. E aí, de repente, no meio da mesma oração, naquela batalha, o Senhor fala para mim, você esqueceu que você é meu filho? Quem está subindo lá é meu filho. E meu filho tem autoridade para subir lá. Eu estou com intimidade, eu tenho intimidade com o Pai. Então não se trata de mim, mas do meu Pai que me cobre, que me permite compartilhar a palavra com você, com o seu coração. Isso é tremendo. Então aí a gente vem com as pernas que estão bambas, ficam bambas, mas o Senhor vai sustentando pela graça dele. Né? E Davi tinha essa consciência. Eu oro ao Senhor, enquanto eu estava orando ali, Deus me respondeu na hora da minha oração, pelo temor ao Senhor. Então toda vez que você ora, Deus escuta a tua oração. Nós temos que ter essa consciência, amados. O diabo quer que você não acredite nisso, mas quando nós oramos, e Davi fala isso, ó tu que escutas a oração, ó tu que escutas a oração. Ele também diz sobre as pessoas que reconhecem as suas iniquidades, os seus pecados, se prevalecem as nossas transgressões, versículo 3, tu as perdoas. E Davi podia falar com muita certeza, olha, se eu pecar, e se meu coração se quebrantar de verdade, Ele me perdoa. Ele nos perdoa. Irmãos, o Senhor nos perdoa. Isso é maravilhoso. Davi declara isso, ele sabia muito bem. Se você ler o Salmo 51, você lê um salmo de um homem que sabia claramente o que era ser perdoado por Deus. Para ele o que importava era ser perdoado por Deus. Ele nem estava muito preocupado do perdão dos homens, porque os homens não conseguem perdoar com facilidade, mas Deus consegue. Então ele tinha paz no seu coração de ser perdoado por Deus. E outra coisa que ele fala é que Deus também ele não fica assim esperando a atitude do pecador de ir até ele, mas ele mesmo vai de encontro ao pecador, como o pai que vai em busca dos seus filhos perdidos. Né? Diz aqui, o versículo 4, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti para que habite nos teus atos. Eu não sei se quando você lê a palavra de Deus, você consegue entender essa palavra de uma forma tão pessoal. Eu fico vendo aqui Davi escrevendo e eu fico pensando em mim mesmo. Bem-aventurado Jonas, porque Deus escolheu você. E Ele aproxima de ti para que você habite nos seus atos. Deus me escolheu, irmãos. Isso é grande demais para mim, eu não consigo entender isso.
E o diabo não quer que eu entenda isso. Talvez você, às vezes a gente vive nossos dias sem a consciência do quão tremendo é saber que fomos escolhidos por Deus. O diabo não quer que você acredite nisso, por isso que ele enche às vezes nossa cabeça, a cabeça do mundo, de pensamentos de culpa para afastá-lo de Deus. Essa semana eu estava saindo da natação e eu sempre estou vendo uma senhora passando, eu acho estranho aquela senhora, uma andarilha, e eu tive vontade de chegar até nela e começar a falar para ela de Jesus. Eu tenho orado sobre isso, continuo orando, porque ela é um coração duro. E aí quando eu cheguei perto dela, eu falei, com licença, posso perguntar o seu nome? E ela na hora já começou a falar umas palavras feias. Que Deus abençoe sua vida. Não quero essa bênção. Uma pessoa que rejeitou a palavra. Então a gente não pode obrigar uma pessoa a entender o que é ser aceito por Deus. Só que o convite do Senhor é para ela também. Então eu continuo intercedendo. Você pode interceder por aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que é dura no seu coração, porque tem coisas que só o Espírito Santo que pode fazer. Então nós podemos orar. Tem coisas que eu vejo que acontecem na minha família, na minha casa, que eu tentei fazer com o melhor das intenções, não acontecia. Mas orando, o Senhor fez acontecer. Transformou situações. Amém, amados? Então Davi tem essa consciência. Deus, ele vai de encontro. Ele escolhe, ele manda Jesus como uma oferta para todo que nele crê, seja salvo. A oferta maior do seu próprio filho, que na verdade representa que o próprio Deus desceu, encarnou-se como um de nós para oferecer a salvação, morrer no nosso lugar. Então, Davi, ele mostra nesse salmo, ele começa a ser grato pelo amor de Deus, pela graça do Senhor. Aí nós vamos para uma segunda parte, a partir do versículo 5 em diante, até o final. Você vê essa gratidão de Davi pela colheita. Você sabe que o povo de Israel é um povo muito agrícola, eles viviam da terra, então eles sabiam muito bem da importância que era ter a bênção sobre a colheita. Na verdade, se por um lado todo o mal que pode vir sobre a terra, inclusive a maldição sobre a terra, é culpa do pecado, é culpa do homem. Por outro lado, a palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva vem versículo 17, toda boa dádiva vem de Deus. Então todas as bênçãos que nós recebemos são da parte de Deus, devem ser creditadas ao Senhor. A salvação, a justiça, a esperança, a firmeza dos montes. Nós moramos no Vale do Paraíba. De vez em quando, não sei se você consegue olhar distante as montanhas. É lindo demais, Você vê as montanhas, elas estão firmes ali. Elas não estão hoje aqui, amanhã muda geograficamente para outro ponto. Não, Deus tem estabelecido, estão lá. A grandeza dos mares. Se você que gosta da praia, eu estive na praia recentemente com a minha amada esposa, e a gente foi num dia que não tinha ninguém, segunda-feira. Quem já foi na praia segunda-feira? Te aconselho, vai na segunda-feira na praia. Gente, é um silêncio, uma maravilha, não tem nada, quase que é você só e a outra pessoa. Pouquíssimas, um banho gostoso, não tem barulho, não tem banana boat, não tem funk tocando, não tem nada daquilo, Muito gostoso. E naquele silêncio a gente poderia ver o barulho das ondas. É gostoso demais. E aí eu fico, toda vez que eu vou na praia eu tenho a mesma lembrança. Só Deus para colocar limite nessa quantidade de água para não tomar conta aqui nessa praia. Só Deus que conseguiu colocar. É um absurdo você pensar isso, de repente toma conta. Eu ainda vou lá, na beira, e pulo onda. É Deus que coloca o limite. Então tudo isso vem de Deus. Do Oriente ao Ocidente, diz o versículo 8, tem que haver júbilo nos lábios. Essa é a atitude esperada do Filho de Deus. Agradecer a Deus pela natureza. Agradecer a Deus pelo que Ele faz. O versículos 9 a 10 mostra que Deus torna a terra frutífera. A terra frutífera. Não é uma bênção saber que a terra é frutífera? Glória a Deus. Olha, amados, quantos aqui comeram arroz essa semana? Metade da igreja comeu arroz, A outra que não comeu feijão, ovo, comeu alguma comida aí, não? Fez jejum, consagrou. Você comeu, de repente, alface? Eu comeu alface? Eu não gosto de alface, irmão, mas tem gente que gosta. Tomate. O que mais que vem da terra que é bom? O milho. Você gosta de milho?
Não gosta? Quem não gosta de milho? Você gosta de pipoca? Gosta de pipoca ou não gosta? Então você gosta de milho, irmão, porque milho, até onde eu sei, é pipoca. Né? A gente gosta, irmão, a gente gosta das coisas que vêm da terra. É maravilhoso, né? E a gente tem que ter essa gratidão, reconhecer, sabe? Tem gente que nesse momento está tendo privação de água. Vocês sabem disso? E quando você bebe, olha, eu poder pegar um copo desse e beber água? Um gole desse que eu tomei, para aquele que está com falta, racionamento de água, seria uma honra, um privilégio. Nosso coração dói porque alguns estão com falta de água, não é? E não é só no Rio Grande do Sul, não. Tem países que tem seca, que é difícil, ainda hoje. Então, nós temos que lembrar e reconhecer a graça de Deus sobre a produção da natureza, mesmo que você não seja uma pessoa que planta, que é da terra ali, né? Será que quando você pega o seu prato de comida, eu estou sendo muito prático, porque a pregação de hoje, a ministração de hoje é gratidão. Gratidão pelas colheitas. Então, estou te provocando para que você tenha um coração grato todos os dias, porque a gratidão vai mudar a nossa vida, vai mudar a sua vida. Quando você vai almoçar, você pega aquele prato gostoso, saudável, né? Todos aqui não pegam um pratinho gostoso? Talvez tenha arroz, tenha feijão, ou então talvez tenha lá um pepino, tenha alface, tenha lá todas essas coisas que, né, são saudáveis. Que mais que é saudável? Porque eu só como arroz e feijão mesmo, né? As outras coisas que você come aí, berinjela, jiló, quiabo. Me ajuda, irmão. O que mais é bom que pode ter no prato? Já tem um irmão que está pensando em macarronada, né? Tem outro que está pensando em outras coisas. E é bom também. Se eu for no McDonald's comer hambúrguer com não sei o que mais, é bom também. Quem que faz o pão do hambúrguer? Tem que ter trigo lá? É trigo. Irmãos, nós precisamos ter um coração grato toda vez que a gente come. Tem muita gente passando fome. E o Senhor pode alcançar essas pessoas suprindo, mas às vezes quem tem não agradece. Então, quando você for tomar seu café de manhã, quando você for almoçar, não deixa Deus estar fora desse momento da sua vida. Agradeça ao Senhor. Seja grato pelo prato de comida que tem na sua mesa. Né? Você pode imaginar, não, mas isso é uma coisa comum. Às vezes a gente faz uma oração que parece brincadeira, né? Mas não, faça de coração. Obrigado por esse prato. Toda vez que eu estou com a minha família ao redor da mesa, eu falo, Senhor, obrigado. Porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, a nossa mesa. Eu sou grato e eu estou tentando ensinar meu filho a entender isso. Gratidão, né? Seja grato pela comida que tem no seu prato. Não importa se é um pouquinho, uma comida muito simples, ou se é um banquete. Agradeça ao Senhor. Deus tem abençoado o nosso cereal. Temos que ser gratos. Agora, a última parte desse salmo, eu vejo aqui que existe uma ordem, uma oportunidade e uma missão para nós também, dentro desse ambiente de gratidão. Porque no versículo 11 diz assim, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, de júbilo se revestem as colinas, os campos cobrem de rebanho, os vales se enchem de espiga e exultam de alegria e cantam. Nós precisamos entender aqui que, é claro, Deus ele abençoa a terra. Deus manda chuva para que regue a terra. Né? Isso é natural. Deus criou todas as espécies, tanto de alimento vegetal como de animais. Deus criou para nós. Mas é fato que hoje, quando Davi está escrevendo esse texto, ele também tinha consciência, ele fala das pegadas. Você possivelmente não vai ver a pegada física de Deus sobre a terra. Você não vai ver, a não ser quando ele envia Jesus, que vem até a terra. Né? E quando Jesus vem à terra, ele ainda diz, olha, eu vou para o Pai, e vocês que estão aqui vão fazer obras maiores que as minhas. Então, quando esse salmo nos chama a atenção e fala das pegadas de Deus, ele está falando das suas pegadas, irmãos. Você consegue entender isso? Deus está falando que nós somos representantes de Deus para que a terra sinta o destilar da bênção de Deus. Ou seja, por que tem dizendo aqui que os vales se enchem de espigas? Como é que o vale enche de espigas se alguém não plantar espiga? Você concorda que são pessoas? Somos nós, os filhos de Deus, que precisamos ter essa consciência de que nós estamos com a oportunidade e a missão de destilar fartura sobre a terra. Destilar fartura, ou seja, vamos
Destilar seria como que gotejar, né? Vamos falar que é como uma chuva que cai para garantir a produção. Mas é deixar um rastro. Por onde você vai? Por onde eu e você vamos? Existe um chamado nesse salmo para nós que somos gratos a Deus, para nós que temos consciência da missão que Deus deu na terra, que por onde estamos, nós estamos passando e deixando uma marca, a marca de Deus, destilando sobre a terra a prosperidade dessa terra, destilando sobre a terra a fartura dessa terra. Se você não plantar, se nós não plantarmos, não vai haver a colheita. Então eu sou grato a Deus pela colheita, mas eu tenho a minha responsabilidade de que eu preciso plantar para que haja colheita. Está entendendo, irmão? Está dando para compreender? Isso, evidentemente, nós precisamos trazer para o nosso contexto. É por isso que nós precisamos entender que essas nossas pegadas vão se encaixar nas responsabilidades e oportunidades e dons e talentos que nós temos. Em outras palavras, Deus quer te usar para destilar fartura sobre a terra. Se você é um empresário, você está destilando fartura sobre a terra em nome de Deus. Essa é a visão. Precisa ser essa a visão. Essa é a oportunidade, ou seja, Deus está abençoando meus empregados. Né? Se você é um professor, quando você entra na sala de aula, você está fazendo o quê? Destilando fartura, prosperidade, profetizando. Essa é a visão do Filho de Deus. Profetizando sobre os seus alunos um futuro com o conhecimento que você está transmitindo. Essa é a visão do Filho de Deus. Missão. Né? Muita gente trabalha na Embraer aqui, né? Você está fazendo um avião, né? O pastor Valdecir faz avião, né? Você faz lá? Outros que trabalham na Embraer. Você está não apenas trabalhando para fazer um avião, Leandro do lado ali, outros irmãos. Você está destilando fartura, prosperidade, para aqueles que vão usar aquele avião. Amados, a nossa visão dos filhos de Deus tem que ser essa. Nós não podemos entender a vida na terra apenas pelo nosso próprio eu. Nós temos que ter a consciência de missão. Estamos aqui. Então, as pegadas de Deus, elas são vistas através das pegadas dos seus filhos, através da sua vida. Se você levantar todo dia com essa compreensão. Se eu fosse um motorista de ônibus e eu conduzisse pessoas, aliás, eu nunca fui motorista de ônibus, mas já fui motorista de van. Não sei se você sabe, mas eu já trabalhei com van, junto com o irmão Brás. E eu lembro dos meus passageiros que andavam comigo na van que eu tinha, e sempre eu estava orando por aquelas pessoas que entravam na van que eu trabalhava. E a minha van era bem velhinha, sabe? Bem velhinha mesmo. Engraçado, eu lembro, o irmão Brás pode confirmar o que eu vou lhe falar. Hoje ele está em Portugal, mas quando ele voltar, você cobra se é verdade ou não é. Eu lembro que a minha van era a mais feinha e mais velha de todas da empresa dele. A minha vanzinha. Que cabia menos pessoas do que as outras. Era a menor que tinha. Mas eu andava com a minha van e sempre orando, Deus, que essas pessoas sejam abençoadas. Eu vou te dizer, tinha linhas que os passageiros da empresa pediam para trocar o motorista. Eu não gostava do motorista. Então aí sobrava para quem? Jonas. Aí o Jonas ia com a vanzinha velha lá. Né? Aí o passageiro entrava, nunca pediram para trocar a minha van. E eu só tinha no começo duas linhas, é assim que eles denominam, né? Aí por causa dessa reclamação dos outros que não gostava, porque um chegava lá, batia a porta com força na van, sabe? Aí o motorista ficava louco, não bate na porta, pensando que é geladeira. Como a minha geladeira, quer dizer, como a minha van era a mais velhinha de todas, então não tinha problema, não reclamava. Os passageiros entravam, batiam a porta, sujavam o chão. Eu nunca reclamei. Eu ia, limpava. E alguma coisa foi acontecendo, eles começaram a gostar de mim. Né? No final, teve um tempo que a minha van, a velhinha, fazia mais linha do que todos os outros motoristas que trabalhavam com o Mão Brás. Eu tinha serviço desde as 5 da manhã até quase 11 da noite. Uma van velhinha. Mas eu não estava apenas dirigindo a minha van. Eu estava a serviço do Senhor. Entende? Então, se você for um motorista de ônibus, se você for Uber, né? Hoje em dia é Uber. Agora todo mundo pode ser Uber aqui, né? Se você for Uber, seja um Uber motorista de Deus. Se você trabalha na feira, né, irmão Eduardo? Tem que ser o melhor. Você quer comer, como é que é mesmo lá?
a comida japonesa do irmão, esqueci do Eduardo, yakisoba, né? O melhor yakisoba você vai encontrar lá no trailer do meu irmão Eduardo Rocha, ali, toda terça-feira, ali no Centro da Juventude. Por quê? É o homem de Deus que está lá. Então, ele não vai fazer de qualquer jeito, ele vai fazer como homem de Deus. Irmão, você está entendendo como que é a missão, a sua profissão, precisa destilar a fartura do Senhor. E um chamado para você. Você trabalha na imobiliária? Trabalha de seguro, né, irmã Nilson? Estou citando nomes aqui, quem é mecânico, né? Todo mundo, toda a nossa profissão, ela destila a fartura do Senhor. Será que você recebe isso para você, irmão? Será que você recebe para a sua vida? Será que quando você sair amanhã cedo, você vai lembrar, eu estou a serviço do meu Pai. O meu Pai me deu a oportunidade de dirigir esse carro, de conduzir essa empresa. O meu Pai me deu a oportunidade de estar entrando numa sala de aula. O meu Pai, então aí quando o meu chefe vem e reclama sobre mim, eu coloco isso nas mãos do meu Pai. Senhor, será que ele está sendo justo? O meu chefe que está reclamando, será que ele está sendo justo comigo? O que eu faço? O Senhor é o meu Deus, o meu Pai. O Senhor pode ajudar ele a entender a minha causa. Aí você fica em paz no seu coração, porque Deus está cuidando de você. Você não fica nervoso, você não vai perder o seu dia. Você vai aproveitar aquele dia e vai fazer o melhor que você pode. Essa é a visão, queridos. Muitas vezes uma pessoa, às vezes passa a vida inteira sem ter essa consciência de que Deus quer usar a sua vida. Eclesiastes, no capítulo 9, 10, diz assim, tudo que vier à tua mão, faça conforme as suas forças. O que quer dizer? Você tem uma capacidade que Deus conhece. Deus não quer que você, por exemplo, construa uma casa que nem o pastor Demetrio sabe construir, ou o pastor Renato, que são construtores. Não dá. Isso você não pode fazer. Mas tem coisas que você sabe que eles não sabem fazer. Então é conforme a sua capacidade. O Senhor quer que você empenhe a sua capacidade. Qual que é o problema nosso de, às vezes, não acreditar que eu sou essa pessoa que pode destilar fartura? Talvez o Senhor ouça a palavra e fale, isso não é para mim. Isso é para um pastor que talvez está pregando. Tá bom, talvez você não vai pregar aqui, mas vai ser um bom pregador na rua. Porque a maior pregação é a vida. Né? Então, amados, cada um na sua realidade. Se você entrar para o lado da comparação, aí você vai ter problema. Mas eu não sei dar aula como aquele outro sabe dar aula. Então dá a melhor aula que você puder. Dá o melhor que você puder. Ou então comece a perguntar, Deus, será que é isso que eu devia fazer mesmo da aula? Porque talvez não seja. Talvez tenha uma outra coisa que você sabe fazer muito melhor e Deus quer usar você naquilo. E você fica insistindo em fazer uma coisa que é da sua cabeça. Deus quer te usar, querido. Pare de se comparar. Não se menospreze, porque Deus o ama tanto que te encheu de habilidades, de capacidades. Não, o problema muitas vezes é essa comparação. A gente fica olhando o outro que faz, aí acha que a gente não pode fazer igual um empresário pode, igual um filantropo pode, né? Igual um fazendeiro, uma pessoa rica. Não. Na verdade, Deus não mede a fartura e a prosperidade pelos resultados que são apresentados. Deus mede a fartura e a prosperidade através da motivação do nosso coração. Se não fosse assim, quando Jesus vê aquela viúva entrando no templo e oferecendo as 2 moedinhas que ela colocou no altar, Jesus olha para os seus discípulos e fala, aquela mulher deu a maior oferta de todos. E olha que outros estavam colocando vultos ali, né? Muito dinheiro. Mas Deus diz, ela deu mais que todo mundo. Deus viu o quê? A motivação da viúva. O pastor Demetrio falou agora há pouco de R$20, né, de oferta. Se é o que você pode dar, então dá com a alegria do seu coração. Não se compare, não, mas os outros lá dá 1 milhão. Não. O que será que é mais abençoado? Uma igreja que tem 10 mil membros, uma mega igreja? Ou a igreja pequenininha que tem às vezes 10 pessoas, 5 pessoas lá no sertão? Quem que você acha que é mais abençoado? Depende. Do quê? Da motivação. Então, eu prefiro entender que tanto a mega igreja como a pequena igreja é abençoada. Nós temos um pecado, às vezes, de criticar a grande igreja, falar do trabalho que ela está fazendo, enquanto devíamos estar preocupados se Deus está salvando pessoas lá, né? Então, o trabalho da grande ou da pequena igreja depende. Bom, quem que é o mais abençoado? Quem que é o mais próspero? Aquele irmão, o pastor, o pregador que ora e acontecem os milagres e que se levantam ali
Ou aquele irmão ou irmãzinha que ora no secreto no seu quarto de madrugada ou de dia, orando por missões, orando pelas catástrofes, orando pelos enfermos. Quem que você acha que é mais abençoado, mais próspero? Depende. Depende da motivação. Porque a Bíblia nos alerta que um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E as nossas obras, elas passarão por um crivo, onde Deus vai entender qual foi a motivação do nosso coração. Se aquilo que nós fizemos for aprovado, vai subir diante do Senhor. Se não for aprovado, vai ser queimado. E o pior de tudo que eu imagino é as pessoas que vão chegar para dizer para Jesus: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Olha que palavra, irmãos, está aqui na Bíblia. Fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Por que Deus vai falar para uma pessoa que fez a obra de Deus, mas que não foi para o céu? Porque a motivação daquela pessoa não era adorar ao Senhor. O coração dela não era grato. Eu não quero jamais ouvir essa voz. No entanto, outros que você talvez imagine que não fez nada, mas talvez a vida dele inteira foi colocada em intercessão. Você nunca viu ela orar, mas Deus vai falar: entrai, benditos do meu Pai, para o teu descanso. Como vai ter aqueles que se desgastaram, que missionários, hoje mesmo, o Renê estava colocando aqui, né, os cristãos perseguidos. Eu estava orando ali e só pensando: meu Deus, que recompensa espera por esses queridos que estão sendo perseguidos por causa do amor de Jesus, que não estão negando o nome de Cristo, mas que vão para o céu um dia e o Senhor vai receber. Oh, querido irmão, né? Então o meu coração clama por eles e ao mesmo tempo confia que o Senhor está preparando para eles uma grande obra em nome de Jesus. Então, amados, a nossa missão é ser grato a Deus, ser grato por tudo. Comece o seu dia, eu quero te encorajar, né, a começar a olhar para trás do que Deus já fez na sua vida e começar a agradecer. Eu não sei em que momento da sua vida você está vivendo hoje. Talvez o Senhor esteja meio desanimado. Talvez pareça que as coisas estão paradas para você. Quem sabe? Às vezes acontece, não acontece? Tem vezes que a gente se sente triste porque parece que tudo parou e eu não estou sentindo, né, útil. Então eu te convido a fazer como Davi e olhar para o que Deus já fez, contar as bênçãos, contar o que o Senhor já fez. Olha para trás, vê quanta coisa o Senhor tem feito na sua vida, através da sua vida. Olha quantas bênçãos. Sabe, eu estive pensando enquanto estava refletindo, eu fui olhar para trás um pouquinho na vida da nossa igreja, em áreas que eu trabalhei com alguns irmãos aqui. Muitos sabem que a gente trabalhou na área de louvor. Eu e o Alex, muitos anos, né, Alex? Parceiro de anos aqui, desde lá. Nem vou falar tempo, né? Vão pensar que a gente é muito velho, né, Alex? Mas não é, não. Eu estou com cabelo branco e ele está sem cabelo, mas na verdade isso não quer dizer nada, né? Ah, Senhor. Mas eu estava lembrando, olha, não sei se você sabe, nesse período nós gravamos os 3 CDs, não fala? De Natal, de Páscoa, CD de louvores. Nossos CDs não ficaram famosos. Nós não viramos, como fala? Gospel Star, sei lá se é assim que fala. Mas muitas pessoas foram abençoadas por esse trabalho, pelo louvor dessa igreja, que até hoje abençoa. E eu estava lembrando que, numa das ocasiões, naquele dia acho que eu estava pregando, que um irmão entrou no final do culto, um vizinho aqui da igreja entrou e pediu para conversar comigo no final do culto. E ele falou assim: olha, pastor, eu já estou incomodado algumas vezes, porque ele morava num prédio aqui perto. Aqui. E ele falou: eu fico ouvindo as músicas da igreja e isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Ele era do mundão. Ele era cantor profissional. O nome dele é Anderson. Alguns irmãos aqui devem lembrar do irmão Anderson. E ele um dia chegou aqui e pediu para falar comigo. Entregou a vida dele para Jesus. Por quê? Porque as músicas cantadas enquanto a gente estava adorando o Senhor aqui, tocou o coração dele na janela da casa dele. Olha que coisa, irmãos. E ele veio e aceitou Jesus. Jesus mudou a vida dele, restaurou a sua família, tirou ele de dívidas, deu ele uma profissão. Enfim, e hoje ele mora em Caraguá e é ministro de louvor de uma igreja batista lá. Então, olha que coisas Deus tem feito. Eu fico olhando para trás e agradeço. Eu tenho certeza que só é Deus, porque se fosse por nós, não aconteceria. Quando que a gente imaginava que tinha uma pessoa ouvindo música dentro do apartamento dela? Se não é o Espírito Santo que conduz
essa música até lá. Ao mesmo tempo tivemos, né, pastor Demetrio, pessoa que reclama da música. Você vê que diferença? Outros reclamando, ela está fazendo barulho. Você não sabe, está perdendo a oportunidade. Então tem uns que negam, tem outros que aceitam. Eu fiquei olhando para trás, agradecendo a Deus pelo trabalho que é feito com os grupos familiares. Aliás, toda terça-feira tem? Chefe, você é convidado. Mas olha, uma experiência a mais, eu estou lembrando isso porque eu queria fazer você olhar para trás e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nas suas vidas. Só estou testemunhando porque isso é coisa que acontece aqui. Então, não sou eu apenas, é a igreja trabalhando para Jesus. Mas deixa eu contar um testemunho. Não sei se o meu Joel está aí hoje, não está, né? Acho que ele não está, queria que ele tivesse até para lembrar. Mas eu lembro uma vez, recentemente, não faz muito tempo, eu fui visitar o GF dele. E aí, quando nós chegamos lá no GF dele, no meio da reunião, um pouco antes, entrou um andarilho dentro da reunião do GF. Ele pediu se podia entrar, aí ele recebeu. O Éder estava lá, né, a irmã Cássia, a gente estava naquela noite lá, participando. Daqui a pouco ele estava lá, começou a cantar os hinos. Cantava bonito, desviado, vivendo uma vida fora, de andarilho. Mas no final daquela reunião, ele estava lá rendendo a vida dele para Jesus, fazendo oração de confissão. Então, nós não sabemos, né, exatamente quantas bênçãos, se a gente for parar para contar que acontece nos GFs. Tem um monte de gente que está frequentando o GF, que nem na igreja ainda vem, mas que Deus está alcançando, está salvando. E assim uma série de outras histórias. Agora, amados, se eu, Jonas, roubar um pouquinho dessa glória do que eu estou falando para vocês aqui, se eu remeter para mim um pouquinho dessa glória aqui, não valeu de nada que isso aconteceu. Mas se eu disser, como eu estou falando na sua frente, isso é Deus quem faz, aí eu sou capaz de continuar os anos que Ele me der, se sejam segundos, dias, anos ou quanto tempo que Ele me der, eu quero viver como cantamos aqui hoje, lindo, que a minha vida cante a Ti. Será que você quer que a sua vida cante ao Senhor? Será que você é capaz de acordar? Muitas vezes eu acordo do lado assim, né? Eu já quero levantar e você sabe, gente, que eu já acordo muito bem. Não sei se você acorda tão bem quanto eu. Seu colchão, não sei se é o melhor colchão, não sei se você sofre com o seu colchão, mas todas as vezes que eu acordo, eu durmo do lado direito, assim, ó, sabe? Meu lado de dormir é o lado direito, não sei o seu. Mas se eu viro para o lado esquerdo, irmãos, o paraíso está do meu lado, né? Eu acordo bem demais, gente. Eu agradeço a Deus, o Senhor é bom, né? O Senhor teve misericórdia de mim, a minha esposa aqui. Então, você tem que começar o seu dia agradecendo pela tua esposa. Será que você faz isso quando você acorda? Ou você já acorda levantando, reclamando de tudo? Mais um dia de trabalho, meu Deus, o que está me esperando? Agradeço ao Senhor. Eu vou para a sala logo cedinho, tenho a minha devocional. A primeira coisa que eu faço é agradecer pela minha família, porque o primeiro ministério que nós temos é a família. Então, você tem que orar pelos seus filhos, nós temos que orar pela nossa família, pelos pais, começa a entregar, aí eu começo a orar pela igreja, eu lembro de você. Queridos, nós estamos a serviço do Senhor, e quando você sai da sua casa com o coração agradecido, obrigado porque eu dormi e acordei, o Senhor me sustentou, obrigado porque não vai faltar comida na minha mesa, eu vou poder te celebrar na hora do almoço, eu vou poder te celebrar na hora do café, no final do dia, quando eu for dormir de novo, eu vou te celebrar outra vez, porque eu acho bom demais dormir. De vez em quando eu comento, brincando, que eu acho que uma das coisas que eu vou sentir falta lá no céu, sabe o que vai ser? Dormir. Dormir é bom demais, né? Dormir é muito gostoso. Deus fez o sono para restaurar o nosso físico. Quando você dorme, o seu organismo está sendo restaurado, sabia? Reparado para um novo dia. Então, dormir é bom demais, né? Eu não falei que é bom dormir demais, você entendeu, né? Dormir demais. É bom, dormir é bom demais. Não é possível agora então, porque tem uma pessoa que esse dia falou, por isso que eu acordo meio-dia, né? Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Amados, apesar de a gente estar num ambiente bem informal, é muito sério o que estamos falando aqui. Eu estou convocando você a ser grato ao Senhor. Trocar em gratidão e entender a missão que Ele colocou diante de nós. O Senhor te chamou para destilar fartura, prosperidade. Toda vez que vier uma palavra de ingratidão, toda vez que vier uma palavra de murmuração na sua boca, eu te convido a lembrar que você não está aqui para plantar murmuração, reclamação, praga. A gente já viu crente praguejar? Você já viu? Meu Deus, eu já vi. Meu Deus.
Então não é para isso. Hoje é um alerta para o seu coração. Eu quero ser grato a Deus. Começa por gratidão, você vai ficar mais bonito. Aliás, só tem gente bonita aqui, né? Olha para o lado aí, olha quanta gente bonita, gente. Tá vendo? Você tem coragem de olhar para o lado? Né? É bonito, você tem Jesus em você. Vamos ficar de pé. Como eu falei para você, algumas pessoas podem ouvir essa palavra e simplesmente ser mais um sermão que ele ouviu ver na igreja. E vai continuar a sua semana, amanhã você não lembra mais nada. Ou você pode hoje tomar uma decisão de transformar a sua vida. Você entender a missão que você tem. Eu quero orar para você consagrar a sua profissão. Para você consagrar a sua vida. Para você se unir em torno da sua família. Para vocês se unirem em torno de um propósito. Para que a sua vida realmente cante ao Senhor, como nós falamos aqui. Olha, quando nós entendemos que a nossa vida por inteira é transformada quando nós somos gratos, Deus começa a fazer milagres. Eu estou crendo que Deus quer e pode começar a fazer milagre na sua vida. Deixa eu te contar mais uma experiência, porque essa é bem fresquinha. Eu te falei que, por exemplo, eu escrevi vários livros. Também não virei best-seller. Interessante, né? Não virei best-seller. Mas tem pessoas que leem os livros que eu escrevi e são abençoadas. Eu tenho tido o privilégio de alcançar algumas pessoas com material. Tem um livro sobre finanças que a gente trabalhou essa semana com um casal que a gente está acompanhando. E esse casal, que há um ano atrás, aproximadamente, estava separado. Eles estavam separados e Deus nos deu graça com essa literatura, que não virou best-seller, de abençoar esse casal. Mas, um ano depois, nós estávamos, eu e minha esposa, na sala dos dois. E ali, a gente estava orando. E os dois colocando a aliança de novo nos seus dedos. É Deus que faz isso. Mas o problema que eles tinham era na vida financeira. E aquele livrinho que não era best-seller, tinha princípios para ensinar o que a palavra de Deus fala. Como é que um casal tinha que se unir. E foi lindo ver o que Deus fez. Um dos capítulos do livro, ele fala assim: marque o velório das suas dívidas. E eu trabalhei em cima deles com esse capítulo. Irmãos, foi essa semana, né, querido? Que nós estávamos ali juntos. Ele fez todo o levantamento das suas contas. Era uma coisa que ele não via mais solução. Até então isso era um problema para os dois, para a união dos dois. Mas como eles estavam agora unidos, eu sentei e falei com eles: vocês já levantaram tudo, né? Fizeram uma planilha, levantaram tudo que devia. E os dois se uniram em torno daquelas contas, nós oramos. Aí eu falei: agora vamos marcar um dia do velório da sua dívida. Aí ele falou: isso é loucura. Porque era muito dinheiro para pagar. Eles não tinham condição de resolver. Aí nós oramos. Passou uma semana, ele levantou lá todos os números que tinha devendo. E aí eu falei: e agora, como é que nós vamos resolver? Já tem uma data para isso ser resolvido? Aí a esposa começou a ter uma ideia. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos deixar de fazer essa conta. Nós vamos juntar daqui. Você vai pedir um desconto lá. Irmãos, nós saímos daquela reunião. Uma conta que era talvez para pagar daqui 10 anos. Se pagasse, eles vão pagar em 1 ano. Sabe por quê? Porque o casal se uniu. E em torno dos princípios da palavra de Deus. Parou de desperdiçar. Isso é glória para quem? Para Deus. É glória para Deus. Eu não sei se esse é o seu caso. Se é problema de finanças. Então, em vez de reclamar, chega na hora de você se unir ao lado da sua esposa, do seu esposo, para juntos batalharem. Deus quer transformar, porque você foi chamado para destilar fartura, mudar vidas. Eu estou falando isso para você porque eu posso fazer isso na vida de um casal, porque eu sei o que é ser dominado também por essa dificuldade financeira, e Deus ir transformando a minha vida. Então eu posso fazer isso na vida de outras pessoas. E assim é na sua vida. Eu não sei se você quer ser uma pessoa que destila fartura. Se você quer ser um instrumento de Deus. Então, se você quer, eu te convido a você, aonde você está, pôr a mão sobre o seu coração. Falar: eu quero ser, eu quero mudar essa realidade. Eu quero transformar. Talvez você não tenha conseguido fazer isso hoje, mas você quer. Fala: eu não aceito mais. Não aceito mais. Não vou me comparar com mais ninguém. Eu vou dizer que Deus vai colocar no meu coração
um novo tempo. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero essa semana ser usado por Deus. Amém? Aleluia. É isso mesmo que você quer, queridos? Eu vejo muitas pessoas que estão com esse desejo. Então vamos orar ao Senhor. Ó Pai, olha aqui, Pai, entre nós, os nossos queridos irmãos. Eles querem consagrar ao Senhor, Pai. Consagrar ao Senhor as suas vidas. Eles querem ser aqueles que destilam fartura, que mudam vidas, que transformam pessoas, que as levam até Jesus, que as remetem a darem glórias ao Senhor. Pai, ouve, nós somos dependentes de Ti, assim como Pedro ia afundando. Ele bem que ele podia nadar, ele sabia nadar. Nós sabemos tantas coisas, Senhor, nós temos tantas habilidades, mas nessa hora nós queremos dizer, Pai, nossa habilidade toda, sem a Tua bênção, sem a Tua unção, Senhor, ela não vale nada. Ela vale tão pouco, Senhor. Mas se a Tua bênção estiver sobre nós, ó Deus, amanhã quando nós acordarmos para os nossos trabalhos, seja ele qual for a profissão que nós temos, Senhor, que nós acordemos com a consciência que somos missionários a serviço do Rei, a serviço do nosso Pai. Deus, eu declaro sobre a vida desses queridos irmãos, aquele que está desgostoso no seu trabalho, aquele que está talvez infeliz fazendo o que está fazendo, mas é o que o Senhor deu para ele fazer hoje, Senhor, é o que ele tem nas suas mãos, e o Senhor está dizendo aqui, faça conforme as tuas forças. Por isso, em nome de Jesus, eu estou abençoando cada um dos meus queridos a terem a melhor semana das suas vidas, e a primeira melhor semana de muitas que virão. Pai, nós trocamos o lamento por júbilo, por dança, por alegria, pela bênção do Senhor, porque como diz o texto de hoje, nós somos gratos pela colheita, nós somos gratos pelas tuas provisões em nossas casas, nós somos gratos pelo que o Senhor fez no passado, e o mesmo Deus que fez no passado fará em nós a partir de hoje também. Nós somos gratos pela Igreja Batista do Povo, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nos anos que temos passado aqui. Ah, Deus, quantas coisas o Senhor fez. Se a gente fosse parar aqui e dar espaço para tantos testemunhos do que o Senhor fez, Deus, que coisa tremenda. Então nós não fazemos ideia do que o Senhor tem para realizar em nós. Estamos em breve para entrar num novo tempo aqui, Senhor. A gente não tem noção do que o Senhor está para fazer, quantas vidas o Senhor vai alcançar através de nós nesse novo salão. Por isso, prepara o nosso coração, Senhor. Prepara as nossas vidas. Troca o nosso lamento, Senhor, por gratidão. Que assim como Davi, nós possamos remeter a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Irmão, seja abençoado. Lembra disso. Não perca essa palavra do seu coração. Que essa semana você viva o melhor tempo da sua vida. Acorde de manhã e olhe para o paraíso que está do seu lado, amém? Se não for um paraíso tão paraíso assim, faça uma forcinha, né? Pela fé eu declaro que é um paraíso, né? No nome de Jesus será um paraíso. Porque talvez você esteja bem obrigado, mas o Senhor quer restaurar, quer trazer alegria na sua casa. Amém? Pastor Demétrio? Amém. Pode ficar em pé ainda, irmãos? Pode permanecer, nós já estamos encerrando. Nós não combinamos, começamos a ler aqui o Salmo 138 falando de gratidão. Pastor Jonas também falando de gratidão. Se você fosse meu vizinho ali na roça, essa semana você teria ganhado um frango caipira. Eu tive fartura ali no galinheiro e por gratidão a Deus eu dei um frango caipira para cada vizinho. Não foi muito, foram 5 frangos. Então, gratidão, irmãos, é uma ação. Você pode durante essa semana ter uma ação com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu patrão, com a sua esposa, com o seu esposo, uma ação prática. Eu desafio você a fazer isso, né, Pastor Jonas? Ter uma ação prática de gratidão. Muitas vezes a gente é grato à pessoa, mas diz, olha, muito obrigado, né? Isso é uma palavra de plástico, mas quando você chega ali com um bolo na casa da sua vizinha, olha, eu vim aqui te agradecer, porque você tem sido uma boa vizinha. Você tem passado, me cumprimentado. Você já pensou que porta que vai ser aberta ali? Gratidão, irmãos, é uma palavra que soa como remédio. Mas a ingratidão é como doença. Vamos estar orando? Tem alguém enfermo aqui? Nós vamos estar orando. Tem alguém enfermo? Vem aqui à frente receber a oração, irmãos. Vem cá, os pastores que estão aqui, nós vamos estar ungindo. Se você está enfermo, vem aqui. Receba a oração em nome de Jesus.
Tiago 5,13 diz: se tem alguém alegre, cante louvores. Se tem alguém doente, chame os pastores, os presbíteros, e eles farão orações. E assim também unção com óleo. Toda a igreja, estenda a tua mão para cá, irmãos. Esteja abençoando os nossos queridos aqui. Pai querido, aqui estão os nossos queridos irmãos, passando por este momento de necessidade, Senhor, na saúde. Que o Senhor intervenha agora, Senhor, nós cremos, sabemos que o Senhor já está, Senhor, operando, fazendo aqui um milagre, Senhor, e nós possamos também, Senhor, testemunhar durante esta semana os teus feitos, de uma forma grata, Senhor, porque o Senhor tem feito os milagres, Senhor, e muitas vezes nós não temos testemunhado, Senhor, os teus milagres. Ó Deus, que nós possamos testemunhar isto para a honra e glória do teu nome. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que toda enfermidade aqui saia agora. Em nome de Jesus, todo mal deste físico sai agora. Nós clamamos a ti, Senhor, pelas tuas bênçãos de cura. Em nome de Jesus, toda depressão sai em nome de Jesus. Toda dor no físico, toda complicação, Senhor, no sangue, seja onde for, agora nós clamamos a ti, que sai deste corpo em nome de Jesus, que estes queridos irmãos experimentem uma cura plena, poderosa, milagrosa, em nome de Jesus. Todo mal sai agora, sai, tira todo desejo contrário agora. Que seja, Deus querido, curado no corpo, alma e espírito, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos a ti, crendo no teu poder, Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Aleluia, Jesus, te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Que os irmãos tenham uma boa semana, uma semana abençoada. Estendemos as mãos. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesta noite. Te damos graças e que cada família, cada indivíduo aqui, cada irmão, cada filho teu, Senhor, e filha tua, ó Deus, possa ter uma semana abençoada e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo seja com todo e toda a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe.